para lidar com a geração que ela foi mais executora Aham. do que talvez tenha tido a oportunidade de estudar um pouco mais sobre esse tipo de tema. Muitas vezes esses temas são comuns aqui para Uhum. nós quatro, eu preciso adaptá-los Uhum. internamente, né? Então eu estou falando exatamente a mesma linguagem, mas de uma forma que fique Sim. menos ofensiva, mais Às vezes inclusiva, trocando o nome, mais né? estruturada, às vezes trocando o nome. É. Mas é impressionante o quanto converge basicamente tudo que a gente está conversando. Em resumo, né? A família cresce em progressão geométrica, o negócio cresce em progressão aritmética, né? Então isso por si só já gera um conflito muito tensão, grande, uma né? tensão, Uma né? tensão. Agora, normalmente, eu gosto muito do meu pai quando ele fala sobre essa situação, ele fala assim, Bruno, o que tem que ser preservado é que o ser humano tem ego. E a gente tem que preservar o ego do ser humano. O senso de utilidade, ele tem que ser valorizado, né? Então, quando quem tá dentro, quem tá fora, quem tá sucedendo, quem vai ser sucedido, ele consegue enxergar o seu senso de utilidade dentro de todo o processo, é muito difícil dar ruído. Muito difícil. E eu concordo. Eu acho que quando você traz esse senso de utilidade no processo de, até mesmo como herdeiro, mas colocá-lo para ele entender como funciona o processo de somente herdar se for necessário, né? Como é que se herda uma cota? Em que momento ele participa das reuniões? Qual é o papel dele no momento que ele herda, literalmente? O que ele tem acesso de fato? Entender que faturamento não é caixa, né? Faturamento não é colocar no bolso. Isso. Quais são as distinções? Isso pode ser treinado, né? Isso pode ser colocado. Isso está tudo dentro da governança, né? Aí é natural também que a gente precise de uma figura externa, né? Naturalmente como o Cavalcante, porque santo de casa não faz milagre, né? Tem que ser um externo neutro, né? Existe aquela legitimidade, aquela coisa ungida do criador, do fundador, né? Que ele tem uma voz soberana sobre absolutamente tudo. Só que para a geração que chega depois, ela precisa de uma assessoria, né, externa para falar às vezes a mesma linguagem, né? Às vezes até divergente, mas a maioria das vezes é a mesma linguagem, mas apresentando para todos que aquele é o melhor cenário para o negócio, não para cada um. Porque se cada um tentar trazer para si a melhor operação, infelizmente ela vai gerar ruptura, nem que seja médio ou longo prazo. Mas para o negócio, aí entra aquela modalidade. Eu cedo aqui, eu ganho ali. Mas aí eu acho vai que dando certo. é um papel de mediador nisso aí, né? Eu ia dizer que eu acho que o Bruno, nesse ponto aí, ele trouxe exatamente um dos desafios que as gerações que vêm depois têm com a primeira, né? Porque é exatamente isso. Você tem uma geração que se acostumou a lidar com um modelo de gerenciar o negócio. E aí, como o Zé Augusto estava falando, você passa a trazer uma sopa de letrinhas aí, você passa a trazer um monte de termo para dentro do processo, porque, de novo, é aquilo que eu falei da complexidade, o mundo ficou mais complexo, né? Então você precisa adicionar essa complexidade também. E aí esse é um desafio que a gente tem muito grande, né? Foi o que o Bruno falou, trazer um consultor para dentro do processo para ajudar nessa construção e encontrar qual que é o papel de cada um dentro desse negócio, né? Porque eu acho que o Júnior trouxe também esse ponto de que muitas vezes o fundador chega um momento em que ele não percebe, mas ele às vezes está perdendo geração de negócios e oportunidades porque ele está olhando para dentro daquele negócio que já tem um potencial maior, com uma visão que era a visão que obviamente deu certo durante muito tempo, mas que já exige uma complexidade muito grande. Então, assim, a gente lá, algumas vezes, a gente senta e a gente tenta fazer sempre isso também muito pautado em dado, né? Nessa história que o Bruno falou da gente trazer o conhecimento. Eu acredito muito na informação como ferramenta para isso acontecer. Então, você sentar e explicar, por exemplo, que um processo hoje de gestão de nota fiscal, de entrada de nota fiscal, ele depende muito de um monte de etapas paralelas do que simplesmente você pegar a mercadoria e dar entrada no estoque como era antigamente. Eu comecei na operação com um processo muito parecido com esse. Hoje em dia você precisa checar NCM, você precisa verificar se essa mercadoria ela tem diversos pontos de contato ali dentro da operação, para poder você conseguir fechar a entrada. Senão você não dá conta. Então, assim, Isso não é frescura, né? É exigência. É necessidade. E aí você tem hoje lá, para fazer um processo de entrada de nota fiscal, você tem quase que 4 pessoas botando a mão na mesma nota fiscal. E antigamente um sozinho colocava tudo para dentro. Mas entra numa questão escala, né? Antigamente dava entrada em 40 sacos de cimento, agora dá entrada em 4 mil, em um único dia. Muda o perfil. O erro não é mais permissível no negócio, né? Porque qualquer erro ele se torna de nível de escala muito maior. Agora, né? o bom disso, só porque conecta com algo que a gente vai aprendendo a fazer também, né, Alexandre? Que é decisão baseada em evidência. E aí a hora que você ajuda também a perceber isso,
isso o que eu creio que você ia trazer. Você possibilita também a quem está deixando ali, passando de uma geração para outra, a expandir. E eu queria trazer para vocês um frio na barriga que às vezes tem. Se eu imagino que eu sou segunda ou terceira geração, como seja, é como é que a gente ajuda quem está vindo também a entender um pouco isso.